Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, contando com a participação do jornalista Cid Benjamin. Governador, os jornais deram conta de uma nota do encontro do senhor com o vice-prefeito Adilson Pires, que pertence à mesma tendência, a tendência mensagem do PT. Essa nota dá conta de que houve um afinamento de posições entre a sua posição e a posição que ele defende, que no caso é a continuidade dessa relação com o PMDB. Até que ponto essa nota é correta e o que há de verdade sobre esse encontro? Eu e o Adilson temos uma relação permanente, nós somos, além de companheiros políticos, de partido e de facção partidária, de mensagem, nós somos amigos pessoais. Agora, esta amizade pessoal, esse companheirismo, ele não subordina determinados princípios, né? O que nós conversamos, e eu já disse de maneira reiterada para o Adilson, é que eu compreendo perfeitamente a situação que ele se encontra e os compromissos que ele assumiu. Agora, que esses compromissos não são vinculativos do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, né? E que, se aqui nós vamos fazer um debate, vamos respeitar o Adilson, mas provavelmente, se o PMDB aqui se mantiver dentro da coalizão governista, né? Até dizem que ele pode oferecer a vice para o PT, mas não é garantido, né? É a suprema humilhação do partido, diz que não é garantido ainda. Nós, provavelmente, aqui no Rio, provavelmente vai ter uma dissidência muito forte, né? E não vai apoiar uma chapa do PMDB. É o que eu presumo pelo que eu tenho ouvido dos meus companheiros aqui no Rio de Janeiro, né? Agora, em nenhum momento, evidentemente, vai ser atacada a figura do Adilson como quadro político, como vice-prefeito, porque é uma pessoa que merece toda a nossa consideração. Se você me permite, eu queria voltar para a questão federal e a questão do apoio do PMDB ao governo, a sustentação que ele dá e a importância disso, de alguma forma. Hoje, realmente, se o PMDB sai da coalizão do governo, dá uma estabilizada ainda maior do quadro. A alternativa seria a presidente buscar apoio na sociedade. Agora, para isso, precisaria mudar a política, né? O apoio na sociedade, ele tem importância na democracia quando ele tem reflexo sobre as bancadas do parlamento, né? Sim, mas nesse sentido. E me parece difícil que hoje, né, tenha a presidenta potência política para procurar um apoio na sociedade, para refletir nos partidos, né? Até porque o prestígio do governo, né, em função das medidas que tomou, está bastante baixo, né? E porque o próprio PT está muito dividido em relação a elas. Então, o nosso compromisso do partido, que eu sustento que deva ser, do partido com o governo da presidenta Dilma, é dar estabilidade para ela governar e honrar o nosso compromisso, né, de sustentação do governo, né? Agora, isso não supõe que nós devamos, nós como bancada e nós como partido, estar subordinados à bancada do PMDB, né? Cuja tutela parte precisamente aqui do Rio de Janeiro. Por isso o Rio de Janeiro, inclusive, tem grande importância nas eleições municipais. E é por isso que o senhor se mudou, passa boa parte do tempo seu aqui no Rio de Janeiro. Eu não digo mudou, porque o senhor continua isso tem influência, em Porto Alegre, mas o senhor tem ficado aqui além 10, da minha paixão pelo Rio, tem influência. Semana, ou tem seja, influência, sim. Essa sua presença isso aqui para mim foi determinante situação. para mim gostar mais do Rio, inclusive a importância política que tem o Rio de Janeiro no Agora, futuro. se você O fosse... senhor já mudou o título de eleitor para o Rio, não? Não, ainda não. Ainda não, olha aí. Se você fosse senador hoje, ou deputado, enfim, você votaria por essas medidas do ajuste fiscal ou não? Se o meu partido fechasse questão a partir da direção, para não perder o mandato, né, para não perder a minha relação com o partido, eu teria que votar. Faria uma ressalva pública, dizendo que estava votado, né, por determinação partidária, portanto, por determinação legal e institucional do partido, mas que essa não era a minha posição. Eu acho que é assim que as pessoas têm que agir quando integram um partido. Governador, após o mensalão, após a crise da Petrobras, denúncias de corrupção, prisão dos principais líderes do partido, alguns dos principais líderes do partido, que partido que sobrou? O que hoje o PT pode, digamos, significa após tanta turbulência no seu seio? O PT ainda é o partido mais prestigiado do país, apesar da queda que teve nas preferências populares, né? Pesquisas recentes indicam que o Partido dos Trabalhadores ainda é o partido preferido da sociedade brasileira. Mas é um partido profundamente lesionado, profundamente ferido, né? Que, à medida que assumiu, né, poderes de Estado, assumiu responsabilidades de Estado, dirigindo prefeituras, dirigindo governos estaduais, dirigindo o governo federal, foi paulatinamente assumindo, né,
e incorporando os vícios da política tradicional. Então, a crise do PT não é porque ele se transformou num partido diferente. Ele se transformou num partido igual, majoritariamente, igual aos demais partidos tradicionais. Então, isso pende sobre nós uma crítica mais severa, uma crítica mais dura, porque nós éramos um partido que queríamos ser diferentes, né? E que tivéssemos não só a responsabilidade pública para governar bem, para governar segundo um programa, mas também fôssemos um exemplo de ética. E não nos tornamos um exemplo de ética. Aliás, como nenhum partido se tornou até hoje. Então, o nosso padecimento é esse. Né? Não é o fato de que o PT se transformou na geni, né, do país, como a direita faz através do grande complexo midiático que ela controla. Enfim, faz tempo que eu não voto no PT, eu votei no segundo turno na Dilma, mas reconheço que ele, de certa maneira, é um pouco injustiçado, como se ele fosse o exemplo de corrupção num país em que a corrupção, na verdade, é outra coisa. É sistêmica. Agora, é sistêmica. Agora, há algumas questões que, a meu ver, o partido... Eu queria saber a sua opinião. Essa questão das consultorias, por exemplo. A gente vê dirigentes partidários abrindo empresas de consultoria que não têm corpo técnico, que dão consultoria de A a Z, qualquer assunto. Na verdade, estão abrindo portas para negócios junto ao poder público. E enriquecendo com isso, o que no capitalismo é do jogo, mas o cara tem uma consultoria dessas e ser dirigente partidário, não precisa nem ser nenhum partido de esquerda. Isso não é uma coisa inaceitável? É totalmente inaceitável. Essa foi uma das assimilações que o partido fez, né? Eu não estou dizendo que isso aí é aético dentro do sistema capitalista e nem estou dizendo que é ilegal. Estou falando de consultorias reais. Mas isso aí, num partido que preservasse os princípios e a sua independência, deveria ser proibido. E os dirigentes que fossem fazer consultorias deveriam se afastar do Partido dos Trabalhadores, da sua direção e da sua militância. Aliás, para que as coisas não se confundam, porque nós sabemos como é que transita isso aí das consultorias para o poder público. Me interrompendo, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que é uma figura, enfim, admirável, ele deu uma declaração que me parece muito boa. Ele disse que no capitalismo é legítimo a pessoa querer enriquecer. Mas quem quer enriquecer não deve se meter com política. Não é razoável que a pessoa, enfim, ganhe milhões e milhões e milhões por conta de suas relações políticas e mantendo uma atuação política, mantendo o cargo de dirigentes em partidos. Isto está determinado por um sistema legal, né, eleitoral, que faz o financiamento público das campanhas, o financiamento privado das campanhas, provavelmente a força mais convincente para um partido e para a candidatura se afirmarem. Então, nós teríamos que, na minha visão de partido ideal, né, partido utópico que a gente deve sempre perseguir, é um partido que saiba se manter na legalidade sem financiamentos empresariais, proibindo financiamentos empresariais para toda a sociedade, para todos os partidos, e é um partido que não tem consultores. Eu acho, obviamente, que foi um retrocesso agora, digamos, essa aprovação de reforma política que traz para a Constituição a legalização, porque já existia na prática, mas não era constitucional. Agora passa para o texto constitucional a aprovação do financiamento empresarial aos partidos. É uma porta aberta constitucional para a corrupção. Todo mundo sabe que o financiamento privado, né, ele tem dois níveis. Um nível é o nível do financiador que se aproxima de um partido, né, porque sabe, esse cara vai construir estradas, então me interessa que ele ganhe, né, que é uma coisa normal dentro desse processo democrático que está aí. Outra coisa é o financiador que se aproxima para estabelecer uma ponte para negócios ilícitos. Né? Então, de qualquer forma, seja honrada dentro do sistema, ou seja, não honrada dentro do sistema, o financiamento privado ele é corruptor. Né? Até que ponto o senhor enfrentou esse problema? O senhor foi governador do Rio Grande do Sul, teve financiamento privado, teve financiamento empresarial. Até que ponto o senhor se viu diante de questões dessa natureza desagradáveis? Portanto... Eu me precavi isso aí em dois níveis. Primeiro, é constituindo um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, onde os empresários têm a obrigação de colocar na cena pública as suas demandas sobre o Estado para ser contrastada com as outras demandas. Ou seja, toda a demanda que o empresário tem, por exemplo, fazer uma parceria público-privada, ele coloca dentro desse conselho para ser examinado. E depois vai discutir pelos escaninhos administrativos. E a segunda, né, é a preocupação com quem vai organizar o financiamento da sua campanha.
quem é o tesoureiro, né? Quem é que faz os contatos e quais as advertências que essa pessoa tem que carregar para não estabelecer relações espúrias. Porque isso aí que está sendo colocado, por exemplo, em relação ao financiamento do Instituto Lula, né? Que é o Odebrecht, não sei o quê, deu dinheiro para... Deu para todos. Inclusive para o Instituto FHC. Deu para o Fernando Henrique, deu para todo mundo, financiou todos os partidos, financiou todas as campanhas. Né? Mas abre-se uma brecha para dizer que o PT está sendo financiado pelo Odebrecht, que o Lula está sendo financiado pelo Odebrecht. Porque quem forma o convencimento é quem expõe e manipula a informação em torno desse problema. Eu recebi um dado interessante, até o deputado Luiz Sérgio trouxe aqui, das empreiteiras envolvidas no processo da Lava Jato, elas deram 270 milhões na campanha eleitoral de 2014. 53 milhões ao PT, 49 ou 50 também ao PSDB e 43 ao PMDB. Mas só esse NACO, esse valor que foi entregue ao PT, que é associado à corrupção. Ou seja, desses 270 milhões... uma parte, a parte do PT, é toda ela vinculada à corrupção. E é esse o que foi sistema entregue corruptor, ao PSDB, o que foi entregue ao PMDB, não tem associação com isso. E é esse sistema corruptor e deformador das relações políticas que está sendo levado hoje para a construção do país. Isso que está sendo feito pelo Congresso Nacional é um crime. E esta manipulação política que está sendo feita para essa votação parte aqui do Rio de Janeiro, né? Do presidente da Câmara, o senhor deputado Eduardo Cunha. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.